Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo, mais uma edição aqui do nosso giro de notícias e também pré-jogo, né, podemos dizer assim, porque hoje o Vasco encara a Portuguesa. Hoje é dia de Vasco, mais uma rodada aí do Cariocão 2022 e o Vasco encara a Portuguesa em São Januário. Você vai saber nesse vídeo todos os detalhes sobre essa partida, a provável escalação do Vasco. O Vasco deve ir com força máxima para cima da Portuguesa, numa partida que pode dar a liderança do Campeonato Carioca neste momento para o Vasco da Gama. Então, vamos conversar muito aqui sobre essa partida. É claro que, mais uma vez, irei para São Januário, né? Vou estar lá para acompanhar, vou filmar, depois tentar trazer aí imagens exclusivas, né, para vocês da partida, os gols, comemoração da torcida, etc e tal, aquele vlog que a galera está começando também a se habituar. Enfim, vai ter muito conteúdo sobre essa partida aqui no canal Machão da Gama. E antes da vinheta rodar e a gente começar a falar do jogo, eu conto com você deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Se você não for inscrito, confere aí e se inscreva agora. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E olha só, Cariocão tá aí rolando, né, pegando fogo já, e você pode acompanhar todos os detalhes através do OneFootball. Lá no OneFootball você encontra tabela de classificação, os próximos jogos, as rodadas completas, tudo sobre o Cariocão, tudo sobre os outros estaduais também você encontra no OneFootball. E agora o OneFootball também transmite através do Pay-Per-View o Campeonato Carioca. No seu celular você pode ir lá comprar a partida que você quer assistir e pronto. O OneFootball, que é um aplicativo parceiro do Vasco da Gama. Para você baixar, o link está aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular e baixar de graça. Para baixar o aplicativo é de graça e o OneFootball é um parceirão aqui do canal. Bom, e vamos ver como está a tabela de classificação do Campeonato Carioca. Já está aí na sua tela. O Botafogo nesse momento é o líder, tem 10 pontos. O Vasco também tem 10 pontos, né? Divide a liderança ali com o Botafogo, mas o Vasco tem um gol a menos de saldo, por isso o Botafogo é o líder, o Vasco é o segundo colocado, o Fluminense está em terceiro, 9 pontos, o Flamengo tem 7, fechando ali o G4. A Portuguesa, adversário do Vasco hoje, tem 7 pontos, pode até alcançar o Vasco, né? Caso vença o Vasco em São Januário, é o primeiro time fora do G4. Boa Vista tem 5, o Audax Angra tem 4, o Resende tem 4, o Bangu tem 4, Madureira 3, Volta Redonda 2 e na lanterninha com apenas um pontinho conquistado, o Nova Iguaçu, que nesse momento seria rebaixado aí para a divisão inferior do Campeonato Carioca. Então o Vasco, que é o segundo colocado nesse momento com 10 pontos, caso o Vasco vença hoje a Portuguesa, o Vasco vai assumir, pelo menos momentaneamente, a liderança do Campeonato Carioca, né? Porque o Botafogo só joga amanhã um clássico contra o Fluminense. Então uma vitória deixa o Vasco aí na liderança, pelo menos até a partida do Botafogo. E pô, jogando com a Portuguesa em São Januário, o Vasco tem a obrigação de vencer, né? Hoje é mais um teste aí para esse time do Zé Ricardo. Transmissão da partida. Essa partida de hoje, 9h35 da noite, né? Quarta-feira, 9h35, terá a transmissão da Rede Record para o Rio de Janeiro e algumas outras praças, né? A Record vai transmitir também para alguns outros estados. Você pode acompanhar também pelo Casimiro, né? O vascaíno Casimiro vai transmitir a partida lá na outra plataforma. Você digita aí no Google que você vai achar a transmissão. O Casimiro transmite de graça lá no canal dele, tá? Ele tem os direitos de transmissão, é só você ir lá e acompanhar. E vamos falar aqui do que esperar do Vasco, né, para esse jogo. O Vasco que deve ter força máxima hoje para essa partida contra a Portuguesa. Aliás, é uma força máxima, mas ainda falta um pedacinho para ser máxima, porque o Yuri provavelmente vai desfalcar o Vasco mais uma vez, né? Informação também que a gente trouxe ontem aqui no canal. O Yuri ainda se recupera, né, de um problema físico aí e não deve estar à disposição do Zé Ricardo para o jogo de hoje. A tendência é que o Zé Ricardo volte a utilizar nessa partida o esquema com 2 zagueiros, né? No último jogo contra o Madureira ele jogou com 3 zagueiros, hoje deve voltar ali a utilizar os 2 zagueiros e a zaga deve ser formada mesmo por Anderson Conceição e Ulisses, o Luiz Cangá, que teve uma boa estreia
deve virar opção aí no banco de reservas. O Raniel volta ali para o comando de ataque, né? Ele que entrou só no segundo tempo na partida contra o Madureira. O Getúlio foi muito bem, fez 2 gols, mas o titular é o Raniel. O Getúlio também volta para o banco. E a principal volta, com certeza, é o Nenê. Nenê, que foi poupado na partida contra o Madureira, nesse jogo está de volta e começa a partida contra a Portuguesa. Então a ideia do Zé Ricardo para essa partida é entrar com força total, até para avisar já o clássico do próximo domingo, né? No domingo o Vasco encara o Botafogo em São Luís. Porém, existe ali algumas preocupações, né? Jogadores que estão pendurados. O Juninho, o Bruno Nazário e o lateral direito Everton somam cada um deles, né? Todos eles já levaram 2 cartões amarelos. E caso levem ali o terceiro amarelo, eles podem desfalcar o Vasco no clássico contra o Botafogo. Então existe essa preocupação aí com o Juninho, com o Bruno Nazário e com o Everton. Talvez o Zé Ricardo ali opte porque não. Pô, eu vou dar uma segurada aqui para ter esses caras contra o Botafogo. Mas a tendência é que o Vasco realmente vá com força total e não poupe ninguém. Então a provável escalação do Vasco para essa partida de hoje é a seguinte: Thiago Rodrigues no gol, Everton na direita, Ulisses e Anderson Conceição fazendo a zaga com o Edmar na lateral esquerda, o meio, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário e Nenê, na frente, Gabriel Peck e Raniel. Gabriel Peck que tá bem, hein? Gabriel Peck começou bem demais aí esse campeonato carioca. Esse deve ser o provável time do Vasco para essa partida de hoje contra a Portuguesa. Portuguesa que é um time chatinho, né, dos pequenos, é um que está sempre dando trabalho aí para os times grandes, tanto que está ali na 5ª colocação, é o primeiro fora do G4, é o primeiro após os 4 grandes, né, e uma vitória hoje contra o Vasco colocaria ali a Portuguesa no G4, então vai ser um jogo bastante difícil para o Vasco também. A Portuguesa que vem de vitória, né, venceu o Bangu por 1-0 na última rodada no estádio Luso Brasileiro. A arbitragem agora, o jogo será apitado por Alex Gomes Stefano e terá ali como assistentes o Daniel do Espírito Santo Parro e o Carlos Áquila Lima de Conceição. Esse é o trio de arbitragem para esse jogo de hoje em São Januário. Mais um teste aí para o Vasco da Gama, né? Que o Vasco continue, né, nessa crescente que parece que está tendo. O Vasco vem aí num período de reconstrução, é um time que parece assim ser mais comprometido, um time mais ligado, enfim, que vem aí no início de construção, que dá um certo tipo de esperança, né, visando o objetivo principal, que é voltar para a primeira divisão do campeonato. Então hoje é mais um teste, tomara que o Vasco consiga fazer mais uma boa atuação e eu estarei de volta aqui após a partida. Vou gravar o pós-jogo direto lá de São Januário, né? Gravo, posto de lá mesmo e amanhã de manhã tem o vlog aqui, os melhores momentos da torcida. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho aí, se inscreva que depois do jogo eu tô voltando direto lá da Colina Histórica. Valeu, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!